Toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até 3 pra história começar. 1, 2, 3. A nossa história de hoje é uma história bíblica. Ela está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Hoje nós vamos falar sobre a história de Davi, a história do rei Davi. Há muito tempo atrás, a nação de Israel era governada pelo rei Saul. Mas o reinado do rei Saul acabou-se, terminou-se. E Deus ia levantar naquela época um novo rei. E Deus escolheu entre os filhos de Jessé um que seria rei, que iria reinar em Israel. Então Deus chamou o profeta Samuel e revelou para o profeta Samuel que na casa do Senhor Jessé tinha um menininho que haveria de ser rei de Israel. E lá foi Samuel conversar com Jessé para ungir um dos filhos dele para ser rei, que seria o futuro rei de Israel. E lá foi Samuel. Chegando lá, Samuel se apresentou ao senhor Jessé, conversou com ele, explicou a situação e Jessé fez passar por Samuel, chamou todos os seus filhos e fez passar por Samuel. Chamou-se o primeiro, ele tinha 8 filhos. Passou-se o primeiro, bem forte, bem bonitão. Samuel olhou para ele e falou: "Ah, por certo, é esse o rei de Israel." Mas Deus disse: "Nada disso, Samuel, não é esse." Passou o segundo e também não era. Deus não aprovou. Passou o terceiro e também não era. Deus não aprovou. Aí passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto, passou o sétimo e nenhum desses Deus se agradou para ser o rei de Israel. Samuel olhou para eles e falou: "Mas todos esses moços são bonitos, são fortes, são elegantes e têm aparência de rei, e não é esse?" Deus disse: "Eu não atento para a aparência. O homem vê a aparência que está diante dos teus olhos, mas Deus conhece o coração." Então Samuel falou para Jessé: "Acabou-se os seus filhos?" Aí Jessé disse: Não acabou não. Tem um que é o meu menorzinho, ele é pastor de ovelhas, ele está lá no campo cuidando das ovelhinhas." Então Samuel disse: "Manda imediatamente chamar esse menino, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Manda chamar este menino." E lá veio o Davizinho. O Davizinho, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhinhas. Ele era pastor de ovelhas, cuidava das suas ovelhinhas e muito obediente ao seu pai. Ele tinha uma aparência bonita, bem apresentável, seus cabelinhos era vermelho, ele era um menino ruivo, mas de boa aparência e muito bem educado. Então, quando Davizinho chegou-se à mesa, Samuel ungiu a Davi, porque Deus ordenou: "É este daí o futuro rei de Israel." E aí Samuel ungiu a Davi. E Davi foi um homem abençoado. Ele foi o segundo coração de Deus. Foi um rei muito próspero. Além de rei, ele foi músico, ele foi poeta, escreveu muitos salmos para louvar o seu Deus. E assim, além de tudo isso, ele foi segundo coração de Deus. E essa foi a história do rei Davi. Se você gostou dessa historinha, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, porque em breve tem mais uma historinha.